Voltamos com o professor Mário Oliveira, fundador da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial aqui em Foz do Iguaçu. Inicialmente vamos falar sobre a autoherança multiexistencial, um tema inédito, que é curso do professor Mário Oliveira e da ACIP. Professor Mário, como saber a nossa autoherança multiexistencial? O que é esse conceito? Esse conceito a gente tem que entender que nós temos N vidas, nós já tivemos N vidas. E nessas N vidas passadas, nós fomos adquirindo uma série de habilidades, de experiências, de expertises, e motivações e caráter mesmo. Nosso caráter foi desenvolvido a partir dessas vidas todas. E hoje nós estamos manifestando aquilo que nós aprendemos. Então, a alterância é entender qual é o conteúdo dessas informações. Nós temos informações, experiências de todos os tipos, positivas, negativas, e tirar proveito disso. Das positivas, enaltecê-las, ampliá-las e fortalecê-las na vida atual. E as negativas, vamos ver onde é que foi os erros que nós cometemos e não repetir. Então, nós trazemos essa herança. São aquelas nossas habilidades, os nossos traços força, os nossos traços fardos, aquelas nossas dificuldades. Isso pode ser uma questão puramente comportamental, mas também física. O nosso corpo também é modelado a partir das experiências passadas. Nós podemos ter hoje um corpo maceteado, que a gente chama de macrosoma, que também é fruto dessa autoherança. Então, a autoherança tem a ver com todas as experiências passadas em que elas ficaram registradas de alguma forma e que elas estão sendo veiculadas hoje. Então, nós hoje somos a nossa retrocognição do nosso passado. Para traduzir isso tudo, nós trazemos além da genética que nós herdamos dos pais, nós herdamos uma paragenética de nós mesmos. Como a gente pode evidenciar, professor Mário, essa questão da alterança no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, nós podemos ver o seguinte: qual é o nosso comportamento diante das situações? Como é que nós nos comportamos? Isso é uma alterança, isso é um aprendizado. Quais são as nossas motivações, nossos hobbies, aquilo que nós temos interesse? Isso é uma alterança. Aquilo que eu sou bom, que eu tenho habilidade, que eu faço aquilo sem nem ter estudado. Por exemplo, eu conheço pessoas que tocam piano e nunca entraram numa escola para tocar piano. E tocam piano de ouvido, com toda a habilidade. Aonde elas aprenderam isso? Mozart, né? Vamos pegar lá o Mozart. Aos 5 anos já tinha composto já uma sinfonia, já tocava brilhantemente. Aonde ele aprendeu? É óbvio, é uma autoherança, quer dizer, algo que ele já exercitou por muitas vidas e nessa vida ele manifestou. Todos nós somos assim. Então, nós temos habilidades que foram herdadas. Nós temos conhecimentos prévios que nunca nós estudamos, mas aquilo para nós é tranquilo, é fato, é um conhecimento íntimo que eu tenho daquilo. Então, nós vamos estar analisando por esses aspectos. Nós podemos entender também, por exemplo, situações somáticas mesmo, né? Nós podemos... Uma doença, por exemplo. Uma facilidade. Vamos analisar a questão da doença. Uma pessoa que agrediu durante 50 anos o pulmão fumando, 50 anos. Na vida seguinte, ele vai ter um pulmão debilitado. É o lugar de menor resistência. Qualquer doença que ele vai ter em função daquele pulmão que está comprometido pela agressão que ele sofreu em vida passada. Então, essa agressão, ela passa de uma vida para outra. Se você cuidou bem desse corpo, se você trabalhou bem esse corpo, aí vamos considerar, por exemplo, Pelé, né? Foi considerado o atleta do século passado. É óbvio para nós o entendimento que esse Pelé hoje, né, essa hora do nascimento, ele veio ao longo das vidas sendo atleta e aprimorando aquele corpo para ter um corpo extremamente maceteado para o atletismo que ele exercitou, que foi a questão do futebol. Ele foi um ícone em função de N vidas sendo atleta e combinou com esse corpo. Então, nós trazemos os aspectos positivos, mas os aspectos negativos também. Então, as nossas marcas de nascença, elas são também uma herança da nossa paragenética, das nossas vidas passadas. Muitas doenças, elas não são provenientes da genética, mas sim da nossa paragenética, daquilo que nós vivenciamos.
Às vezes uma morte muito traumática, né? Às vezes você vem com uma marca em função daquela situação crítica que você passou e você registrou isso na sua aula-memória a ponto de afetar um novo corpo. Quais os outros exemplos assim, positivos que a gente pode ter para ilustrar essa questão da superdotação, da herança positiva que a gente mesmo fez em outras vidas? O que é interessante é que nós trazemos esse conhecimento do passado e ela às vezes se manifesta às vezes muito assim na infância, se exacerba muitas vezes naquela criança prodígio, começa a ter uma desenvoltura numa área do conhecimento muito grande e isso nos chama a atenção pela desenvoltura e o conhecimento que essa criança traz. Mas pode acontecer também as questões da vida, né? Quer dizer, a pessoa sublimar uma determinada habilidade que ela tem, que ela está trazendo de uma vida passada em função das necessidades, e quando a vida dela assenta, quando a vida dela fica mais tranquila, mais serena, em relação, já se aposentou, essas habilidades começam a surgir, às vezes a questão da pintura, a questão, por exemplo, da escrita, e nós temos exemplos de pessoas que só depois da aposentadoria, às vezes só depois da terceira idade, que elas começaram a manifestar uma habilidade já adquirida no passado. E a ideia desse curso que nós queremos trazer é para nós ficarmos atentos a essas habilidades que estão às vezes adormecidas e a gente poder resgatá-las o mais cedo possível. Por que esperar para a terceira idade nós estarmos manifestando uma habilidade que poderia ser importante na adolescência, na adultidade? Por que não? Então, a ideia desse curso é exatamente isso, é começar a apreender, trazer de volta, vasculhar esse passado que nós temos de aspectos positivos e colocar isso em prática no dia a dia de hoje. Então, segundo esse conceito, a gente é imortal, no sentido de que a gente deixa rastros positivos e também o próprio livro é um exemplo de que a gente pode acessar a nossa própria herança. O livro, sim. Por exemplo, você deixou um livro, escreveu um livro, você, numa próxima vida, acessa aquele livro, você vai ver o quanto você evoluiu a partir daquele livro, o quanto você cresceu. É dali para frente. Então, todas as habilidades que você adquiriu, na realidade, você vai ter que fazer um upgrade delas, vai ter que ampliar essa manifestação. Então, a ideia é você ver na sua alterança aquilo que te leva para frente e você enaltecer aquilo. E aquilo também que te prende, que te atrasa, que te impede de evoluir, que é um fardo, um travão. Você também tem que dar atenção aí para você limpar isso. Então, na medida de ver a alterança, quais são os fatores que eu estou trazendo das minhas vidas passadas que me motivam a crescer e também aquelas que me prejudicam, me travam na minha evolução, para eu poder dar atenção a elas e superá-las. Então, a ideia dessa análise, dessa alterança, da gente poder estar vasculhando, trazer isso à tona, é para nós podermos dinamizar esse processo. Porque uma alterança que é muito comum, por exemplo, nós vamos nos relacionar com pessoas que nós nos relacionamos no passado. Então, nós vamos ter afeto, carinho por pessoas com as quais nós já tivemos no passado. Então, essa alterança nós podemos analisar até pelas circunstâncias das nossas relações. As nossas companhias. Há uma lei de atração. Há uma lei de atração, mas tanto dos aspectos positivos e negativos. Tem aquela pessoa que está o tempo todo ali querendo... aquilo não anda, aquilo é um entrave, a relação... Por que será? Que história que eu tenho com essa pessoa que eu preciso resgatar hoje? Que alterança eu tenho de comportamento com essa pessoa que nós precisamos resgatar isso, porque isso é um travão na nossa evolução. O que ela fez também, né? Sim, e isso pode ser entendido e pode ser levantado, pode ser trazido à nossa consciência a partir de um processo retrocognitivo. E nós vamos estar dando assim orientação de como a pessoa fazer essa retrocognição, fazer essa rememoração desses momentos de vidas passadas que têm comprometimento hoje na nossa vida. Então, isso é interessante, porque o nosso universo de hoje vai ser o fruto de pesquisa do que foi o nosso passado. Então, o nosso passado ele vai refletir o nosso presente.
E analisando isso, você já vai estar construindo o seu futuro. Então, nessa análise da autoherança, você já faz uma prospectiva do que será o seu futuro. Para onde você precisa ir? Quais são as próximas vidas e o que você precisa fazer? E aonde você seria mais útil naquilo que te falta, naquilo que você precisa aprender, naquilo que precisa ser melhor. Então, essa autoherança, na realidade, é um caminho para você avaliar o passado, se avaliar enquanto consciência multiexistencial e poder traçar um plano para o futuro. Com isso, você tem uma forma de ver o mundo muito melhor, porque você vai focar naquilo que é o melhor, prioritário para você, e não fica a sabor das consequências que o mundo te leva, ou das interações que você não estabelece de forma mais precisa, mais adequada. Então, é você criar uma sinergia positiva para você crescer e evoluir mais depressa. É esse curso Autoherança Multiexistencial, você está itinerando por várias cidades do Brasil. Sim, inicialmente... A carga horária? A carga horária é de 2 dias, 12 horas. É um curso que tem uma parte teórica forte e uma parte prática também, para as pessoas poderem trabalhar o processo energético, o processo da rememoração, o processo da avaliação do que elas têm de herança multiexistencial, para elas poderem depois, a partir desse histórico, fazer um prognóstico de como é que será o meu futuro, ou como é que eu quero que seja o meu futuro. E a pessoa começar a trabalhar isso, já trabalhar a próxima vida. Nós falamos de alterança, mas com o objetivo de ir à frente, de ver lá na frente. Quer dizer, ele está focado no passado, mas é um elemento de pesquisa. É um elemento de pesquisa, é um elemento de se posicionar diante da evolução. Qual é o meu nível evolutivo hoje? Aonde eu estou? O que eu preciso fazer? E você já ter metas já para o futuro em função desse histórico. Porque esse histórico você não pode abrir mão dele, porque é a sua realidade, é o seu conhecimento. E é a partir dele que você vai seguir em frente, vai acrescentar, vai ampliar essas suas habilidades. Falando de histórico, né? O senhor já está há 11 anos com o Epicentro Consciencial. Como é que esse tema da retrocognição e a própria questão da autoherança multiexistencial surgiu para você nesse... Essa questão ela é muito interessante, porque eu tenho algumas habilidades que eu nunca aprendi. Uma vez fui fazer uma aula de shiatsu, né? Ingressei numa turma para aprender shiatsu, e a pessoa lá pediu para a gente fazer uma determinada manobra energética. Manobra para tocar em alguns pontos. E todos os pontos que eu toquei com precisão e ainda fiz a avaliação dos pontos. A professora chegou para mim assim: você já estudou isso? Você já aprendeu, você está querendo só aperfeiçoar. Não, nessa vida não. Nessa vida não, mas essa habilidade eu trouxe de onde? Depois isso... É um ponto de interrogação. Então isso aí que me levou a pensar uma série de coisas, a tecer uma série de situações em que eu tinha vivenciado. O que eu poderia ter vivenciado? E aí eu acabei chegando a uma retrocognição na China, trabalhando com energia, com esses processos todos. E o que é interessante, essa vida foi muito significativa para mim, e em casa, quando eu fui analisar os objetos que eu tenho em casa, principalmente de decoração, a maioria eram objetos chineses. Então a maioria dos objetos que eu tinha para decorar a minha casa eram chineses, ilegítimos realmente. E o que era interessante, o rapport que eu tinha com a China, com as pessoas chinesas. Então, eu tinha uma conexão muito fácil com esse holopensene. Então, isso me propiciou ter uma retrocognição, uma vivência do que eu fiz no passado. E trazer esse conhecimento para hoje. Então, eu estou procurando fazer cursos em que eu pego a habilidade que eu tive lá, o conhecimento que eu tive lá, para aplicar hoje aqui numa outra condição. Não tão místico quanto a gente utilizou na época, mas mais despojado de todo o processo ritualístico. E isso tem me dado grandes oportunidades
de vivenciar outras questões também retrocognitivas. Dentro das tuas pesquisas, como é que você avalia a questão do orientalismo, os prós, os contras, o que pode ser aproveitado, o que não deve ser aproveitado? Olha só, todos nós passamos por lá, entende? Então, quer dizer, é um conhecimento que você pode utilizar. O que a gente vê é que a gente tem que ampliar esse conhecimento hoje, não adianta ficar naquele processo todo de meditação, aquele processo todo em que não se fala de assédio, há um processo muito egóico ainda. Então a questão toda hoje é pegar aquele conhecimento, aquela habilidade que você adquiriu e ampliar, ir em frente, crescer com aquilo. Então a ideia toda é essa, quer dizer, você tem um conhecimento no passado, mas ele tem que crescer, ele não é estanque, ele tem que ampliar, ele tem que renovar. E é isso que a gente faz com esse curso, é mostrar à pessoa que ela tem um gabarito, tem um conhecimento prévio, que ela está trazendo, ela tem umas habilidades e ela tem a obrigação de ampliar isso, de devolver isso para a comunidade, para as pessoas, retribuir. Quer dizer, se ela adquirir esse conhecimento, foi em prol de muitas consciências que colaboraram com ela para ela ter aquela expertise. E agora ela precisa doar esse conhecimento. Então, essa alterância é ver quais são os seus talentos para você exercitá-los no seu dia a dia em retribuição àquilo que você recebeu. Então, é dar isso para as pessoas, para as consciências, em prol do seu fortalecimento perante essas habilidades. Fortalecimento esse que vai te ampliar essa habilidade, inclusive. Então, essa dimensão que nós queremos estar trazendo, essas habilidades para você poder interagir melhor, com maior qualificação na assistência que você presta às outras pessoas. Ok. Outro item importante da questão da alterança multiexistencial é a questão da motivação, das tendências da pessoa, né? Poderia falar um pouco sobre isso? As tendências é como nós estamos comentando, né? Quer dizer, você tem uma tendência, por exemplo, para tomar certas atitudes. Essas atitudes é uma coisa aprendida. Tem a questão da mesologia, da família, sim, não resta a menor dúvida que isso é um componente muito importante. Mas nós vamos trazer do passado essas motivações, a forma de agir, tomar decisões, isso nosso comportamento. É a essência da consciência, podemos dizer. É a essência da consciência, porque é um aprendizado. Você vai aprender ao longo das vidas, você vai evoluindo. E essa evolução é o seu comportamento, são as suas decisões, como você toma as suas decisões, como você se relaciona, as suas motivações mais íntimas, os seus desejos. Isso é um aprendizado que você fez ao longo do tempo. Pensar o seguinte, de uma vida para outra você traz um novo corpo que precisa ser conectado com essa holomemória que você traz das outras vidas. Então, esse corpo ele tem acesso a essas informações, quer dizer, o paracérebro com o cérebro. Então, há uma conexão. E você precisa passar para o cérebro todas essas informações que estão no paracérebro. Muito importante isso. Professor Mário, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.